Abra aí capítulo 12 de Atos, se você puder. Enquanto você se localiza, eu vou conversar com meu amigo tecladista. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Capítulo 12, irmão Polian vai ser usadíssimo ali pelo Espírito Santo para me ajudar. Está escrito assim: por aquele tempo mandou Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de soldados, cada uma, para o guardar, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia orações incessantes. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia orações incessantes a Deus por parte da igreja em favor dele. E você diz, se você puder, estenda a mão para cá e abençoe minha vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estenda a mão, irmão, me abençoe em nome de Jesus. Abençoa, 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 abençoa. Podei-vos assentar, amém. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Todos assentados, todos me ouvindo, pode escrever hoje Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, puro e santo, que é o vosso culto racional. Resumindo, quando vocês vierem ao culto, tragam a mente, não somente o corpo, beleza? Então você está aqui para prestar a Deus um culto com entendimento, o seu glória a Deus é com entendimento, o seu aleluia com entendimento, e o seu tá ligado, tá ligada com entendimento, porque aí dá tempo do teu cérebro enviar informações para as tuas mãos, você dormiu, dá tempo de eu falar, tá ligado, você? Muito bom. Só que eu acho que tem muita gente para pouca palma. Você está cansado. Então vou te dar mais uma oportunidade para a gente seguir e eu entregar, beleza? Tá ligado? Tá ligado? Raiva do inimigo, tá ligado? Isso aí! Coisa boa, dá um glória a Deus bem alto para Jesus. Amém, irmão. Agora olhe para cá e me preste atenção de vocês só por alguns minutos, amém? Glória a Deus. Pessoa do pastor Josivaldo, se o senhor estiver assistindo esse culto, Deus o abençoe, muito obrigado, viu? Olhe para cá, amados. O livro de Atos dos Apóstolos, ele forma uma grande ponte entre os registros da vida de Jesus, seus ensinos e os escritos de seus apóstolos. Atos ilustra de uma maneira direta como Cristo continuou a guiar a sua igreja por intermédio da influência do Espírito Santo, que não só era no período do 1º século, mas continua sendo atualmente o responsável de transmitir as verdades da palavra sagrada, para que através dela haja um crescimento orgânico no corpo, isto é, a igreja. O responsável de escrever este tratado teológico, como é chamado pelo mesmo, foi o Dr. Lucas, amigo e companheiro de viagem do apóstolo Paulo. E ele escreveu o livro de Atos, nós podemos dizer que como uma segunda parte de sua obra, já que a primeira é mundialmente conhecida como o evangelho que leva o seu nome, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Um dos focos principais é narrar na primeira parte do livro, sendo do seu capítulo 1 até o capítulo 12, mais precisamente, a vida e o ministério do apóstolo Paulo, a vida e ministério do apóstolo Pedro, e a forma extraordinária como o Espírito de Deus lisou no início, na inauguração da igreja primitiva. Na segunda parte do livro, do capítulo 13 até o capítulo de número 28, falar e destacar acerca do ministério do apóstolo Paulo, todos os lugares em que ele foi, as igrejas que inaugurou, para uma melhor compreensão de todas as suas epístolas. Bom, o livro de Atos dos Apóstolos também, ele retrata para nós diversos milagres que foram operados pelas mãos de Deus. E o maior de todos esses milagres é o milagre da conversão. Então, muito mais que fazer o cego ver, o paralítico andar, o mudo falar ou o morto ressuscitar, é o Espírito, por meio da exposição da mensagem da cruz, alcançar o coração do pecador e convertê-lo.
Com isto, me entenda por favor, eu não estou invalidando os demais milagres. Estou dizendo que ele opera, mas enfatizando que acima dos mesmos, salvar uma alma ainda é importante. Amém? No capítulo de número 1, Jesus disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E vocês serão as minhas testemunhas na Judéia, Samaria, até os confins da terra. No capítulo 2, estando reunidos no mesmo lugar, ouviram-se do céu um som como que de um vento veemente e impetuoso, e de repente foram vistas por eles. Primeiro eles ouviram, depois eles viram, e depois falaram em novas línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falassem, e todos foram cheios do Espírito Santo. Na plenitude do cumprimento desta promessa, Pedro tomou a tribuna, digamos assim, e pregou sobre a cruz, sobre o Cristo que havia sido morto, mas ressuscitado ao terceiro dia, resultando no versículo 41 do capítulo 2, na conversão de aproximadamente 3.000 almas. No capítulo 4, versículo 4, olhe para cá, tá ligado? Não dorme, olhe para cá. No capítulo 4, versículo 4, está escrito que ele tornou a pregar a mesma mensagem sobre a cruz, e viu a multiplicação do corpo, quando esta saltou de um número de 3 para quase 5.000 almas. No capítulo 8 do livro de Atos, está escrito que Filipe foi direcionado pelo Espírito para anunciar a boa nova de salvação ao eunuco que regressava para sua casa, trazendo consigo o rolo do profeta Isaías. Não compreendendo o que lia, quando Filipe lhe abordou e lhe ensinou, lhe explicou sobre o que se tratava e de quem se tratava. Então naquele momento o eunuco não encontrou, mas foi encontrado pelo Salvador de sua alma. No capítulo de número 9 do livro de Atos dos Apóstolos, apresenta-nos a conversão de Saulo de Tarso no caminho a Damasco. No capítulo 10, apresenta-nos Cornélio, entregando a sua vida a Cristo e passando pelas águas batismais. No capítulo 11, no versículo 25, durante o grande, glorioso e poderoso avivamento que se deu na igreja de Antioquia da Síria, almas eram acrescentadas ao corpo por causa da mensagem da cruz. De modo que todas as vezes que este evangelho que eu vos prego esta noite, todas as vezes que era pregado no período do 1º século, almas se rendiam a Cristo, e por causa disso a igreja expandia-se, prosperava e progredia. Não diferente da igreja contemporânea a qual fazemos parte, aquela do 1º século, também com a mesma proporção que pregava e crescia, passava por momentos de dificuldades e perseguições. Eu poderia, por exemplo, contrastar a perseguição do capítulo 12 com a perseguição que se dá nos capítulos 6 e 7 do livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 6, Pedro, muito preocupado com a pregação do evangelho e o ensino da palavra, não podendo pausar este ministério, ele escolheu, pela direção do Espírito Santo, homens que fossem de boa fama, reputação e cheios do Espírito para servirem ao diaconato. Estevão, escolhido, no capítulo 7, tomou a oportunidade de pregar, fazendo uma longa retrospectiva, desde o chamado de Abraão até a morte e ressurreição de Jesus, resultando no fim em uma morte precoce e brutal por apedrejamento, por conta dos judeus mais ortodoxos. Eu posso dizer a vocês que a perseguição do capítulo 12 se deu de uma forma mais intensa, porque a motivação estava, digamos que, camuflada. No capítulo 7, beirando o capítulo 8, os homens mataram Estevão pelo simples fato de não aceitarem a mensagem da cruz. Ou ele para de pregar sobre este Cristo, ou ele morrerá. Estevão não cessou a mensagem, foi morto, apedrejado pelos homens. No capítulo 12, apresenta um homem chamado Herodes Agripa I. Ele inicia a sua história perseguindo a igreja do Senhor. Lucas, nos 3 primeiros versículos, narra: por aquele tempo, que tempo era esse? O tempo do auge da igreja, o tempo que a igreja pregava sobre a cruz, o tempo que o foco da mensagem era a salvação. Neste tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja, a fim de os maltratar, e fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto era do agrado dos judeus, ele prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Se você está comigo,
prestando atenção em tudo que eu estou lhe pregando, compreendeu que duas coisas aqui aconteceram. Tiago foi morto, decapitado, e Pedro aprisionado. Um perdeu a sua vida e o outro a sua liberdade. A pergunta que eu faço aos senhores esta noite é: se o Deus a quem você serve presta culto e devoção todo dia, a Bíblia que você carrega na bolsa ou embaixo do braço faz questão de enfatizá-lo como Rei, Senhor soberano, aquele que assenta em um alto e sublime trono, tendo poder da vida, autoridade sobre a morte e todas as coisas nas mãos, porque Ele permitiu a morte de um e o possível livramento de outro. Você há de concordar, não comigo, mas com o que a Bíblia diz, que tanto um quanto o outro eram importantes para o corpo, eram importantes para o ministério. Olhemos para o exemplo de Mateus no capítulo 17, Monte da Transfiguração. Estava Pedro, Tiago e João. Capítulo de número 22, versículo 39 do Evangelho de Lucas. Na solitude do Cristo no Jardim das Oliveiras, ao lado de fora estavam os três: Pedro, Tiago e João. Pregavam o mesmo reino, conheceram o Pai que fora revelado por meio da declaração do Filho. Quem vê a mim, vê o meu Pai. Estiveram presentes nestes dois que eu citei em inúmeros momentos icônicos, mas eu ainda assim lhe pergunto: por que um se foi e o outro ficou? A resposta é simples: todo poder, todo domínio, toda sabedoria e soberania estão nas mãos de Deus, para Ele fazer o que quiser, no momento e na hora em que Ele decidir. É por isso que eu digo que a uns Ele salva na morte e a outros Ele salva da morte. Entendeu? O trabalhar de Deus foi o mesmo, de uma forma diferenciada. Com isso, concluímos a primeira lição desta noite. O Deus do vale é o Deus da montanha. O Deus da escassez é o Deus da bonança. E tem as suas maneiras de trabalhar, ainda que a nossa mente limitada não consiga compreender. Tá ligado? Considere o que foi escrito por Tiago no capítulo 1, versículo 3. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo e alegria o passar por inúmeras aprovações, lembrando que estas provações produzirão sobre vocês a fé por consequência produzirá perseverança. Um sábado como esse, você podendo estar em qualquer outro lugar, aproveitando o feriado prolongado de carnaval, para ir curtir com a sua família, viajar para outro estado, ir para uma casa de praia, ou simplesmente estar no shopping, assistindo um filme no cinema, com um balde de pipoca e uma Coca Zero nas mãos. Você abdicou-se de estar em outras partes mil para vir a este lugar, que não é nenhum outro senão a casa do teu Abba. Está sentado, ouvindo alguém que talvez você nunca viu pregar, lhe falando de Jesus esta noite. Escuta-me por favor, não estranhe, senhores, se da noite para o dia o que dava certo para vocês simplesmente começar a dar errado, ou se aquilo que progredia, regredir, ou simplesmente parar no meio do caminho. Eu vim dar-lhes uma boa notícia. Bem-vindos, bem-vindas ao Evangelho sofredor do nosso amado Cristo. E tem mais: se hoje Ele decidir não te fazer mais nada, levante as mãos, porque ainda assim Ele já te fez tudo. E se você orar, clamar, buscar, e as coisas não saírem como você espera, nós, sem exceção de uma alma neste lugar, ainda teremos a mesma motivação para erguermos as mãos e tributarmos louvores ao nome do nosso amado. Oh, me dá um pouquinho
pouquinho mais de retorno, só mais um pouco. Aí talvez você olha para mim, que menina abusada, saiu do Rio de Janeiro para dizer o que eu tenho que fazer quando eu entro na igreja. Você não me conhece, não sabe das minhas dores, não conhece os meus problemas, e você não conhece os meus, você não sabe quem eu sou. Mas ainda assim eu digo o que Ele diz em sua palavra. Nós temos um motivo para adorar. Então manifeste, Amanda. Que motivo é esse? A graça salvadora, regeneradora, redentora, justificadora do nosso Cristo. Ela repousa, ela repousa, ela repousa, ela repousa. Manifesta a sua gratidão, manifesta. Ela repousa sobre todos nós. Vamos lá. Graça de Deus. A graça de Deus, embora seja um assunto muito abrangente, é a oportunidade de salvação concedida ao homem por intermédio do sacrifício vicário do Cristo na cruz. Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, o tio Paulo escreveu: porque pela graça de Deus vocês são, por meio da fé que vem de G, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não vem das obras para que o homem não se glorie. Então compreendemos que nada daquilo que fazemos de bom fará com que Deus nos ame mais, assim como nada daquilo que já fizemos de errado um dia fará com que Deus nos ame menos, ou simplesmente deixe de nos amar. Porque nenhum sucesso daquilo que você desfruta hoje está ligado a algo chamado meritocracia. Risca, por favor. É tudo graça. Você canta pela graça, prega pela graça, lidera pela graça, projeta pela graça, vive pela graça, anda debaixo da graça. É tudo a graça que possibilitou isso hoje. Mas olha para mim, pelo amor de Deus, olha para mim, irmão. Ele é tão equilibrado no jeito de fazer, de trabalhar e de operar, que à medida em que nos concede graça, Ele também nos dá misericórdia. Diga aleluia por isso. Vamos lá. Se a graça me possibilita viver em Cristo aquilo que não mereço, que é a minha salvação, a misericórdia vai trabalhar de maneira que me prive de viver aquilo que eu merecia. E o que nós merecíamos, Paulo disse: todos pecaram e destituídos ou carentes são da glória de Deus. Eu poderia chamar ou citar aqui o que eles dizem que é considerado o maior tratado teológico do Novo Testamento, intitulado Epístola de Paulo aos Romanos, para apresentar-vos a nossa justificação por meio do sangue daquele que nos amou mais que a própria vida. Mas eu me contento com o texto do Antigo. Um profeta vendo a sua terra ser saqueada, seu povo levado cativo, muros e portões derribados, queimados a fogo, os que ficaram deixados na miséria, quase mortos, ainda tendo força para dizer: as muitas, milhares, demasiadas, extremas misericórdias do Senhor, elas não eram nem serão, elas são, elas são, elas são, elas são. Elas são as causas de nós não sermos consumidos. Novas são todas as manhãs. Peraí, se novas são todas as manhãs, isso significa que hoje bem cedinho, a claridade da luz desse dia que fez hoje, ainda que nublado, invadiu a janela do teu quarto e te impossibilitou de dormir mais como queria. Não foi tua responsabilidade, nem a sensibilidade auditiva de ouvir o despertador tocar. Foi a misericórdias do Senhor. A mão dele entrando no teu quarto, ele assoprando fôlego de vida e dizendo: levanta, moça, levanta, rapaz, porque eu estou te possibilitando hoje mais uma oportunidade para recomeçar. Levante a mão. Levante a mão. Aí você vem para um culto como esse, se pergunta: Deus, para quê? Por quê? E ele responde: para cantar de novo, para pregar de novo, para sonhar de novo, para projetar de novo, para recomeçar de novo, para viver. Diga aleluia. Você consegue pensar aí
no tanto de gente que ontem dormiu fazendo planos para o dia de hoje e simplesmente não aconteceram. Eles não se levantaram de suas camas. Cumpriu-se a palavra do nosso amado Davi. Ele tem a soma dos nossos dias contados em suas mãos. Deitaram ontem felizes, acreditando que hoje alguns viriam para a casa do Pai, ou simplesmente outros iriam pular num bloquinho de carnaval. Não sobreviveram, não levantaram. Não me pergunte por quê, porque eu não sei. Ele é o doador da vida. Ele dá quando quer e tira quando quer também. Mas aí vem você, deitou ontem, fez planos, não, você chorou, chafurdado na crise, cheio do problema, disse: eu só queria dormir, e se o Senhor quiser, pode voltar nessa madrugada. Mas aí você foi frustrado, porque de manhã cedinho a claridade do sol raiou, Ele te levantou e disse: mais um dia. Me ajuda a pregar. Pega no ombro de um ombro, pega no ombro de um jovem aí, de um homem, de uma mulher de Deus, e sacode. Vai. Sacode, confronta ele. Diga: seja grato. Diga: seja grato pelo que você tem. Agora confronta ele mais um pouco. Nesse exato momento existem pessoas pagando por um balão de oxigênio, mas você está nessa igreja, está com saúde, está respirando, está sobrevivendo, está cheio. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Oh, Amanda, eu estou sem dinheiro, mas está vivo. Oh, Amanda, eu estou na dificuldade, mas está vindo. Oh, Amanda, eu estou sendo hostilizado, mas está vivo. Respira aí. Puxa o ar, irmão, puxa o ar, vai. Puxa, respira fundo aí, vai. Pergunta para ele aí: quantos dólares tu pagou por esse ar que tu está respirando agora? Isso é para dar um soco no teu estômago mesmo. Pergunta a ele: quantos reais você está pagando para respirar esse ar agora? Quanto que você pagou para entrar nesse congresso, se sentar nesse banco e bem dizer o nome do amado da sua alma? Quanto foi? É de graça, pela graça e pela misericórdia. Eu vou te dar 1 minuto para você bem dizer a ele. Vai, levante a sua mão e glorifica. Quem diga aí: esse homem chamado de Tiago, decapitado foi como o primeiro apóstolo a ser o mártir em padecer pelo nome de Jesus e em prol da pregação da sua cruz, em prol do verdadeiro e genuíno evangelho. Mas o texto de Atos 12 informa-nos que Herodes, não satisfeito em tirar a vida de Tiago, ele colocou Pedro encarcerado, escoltado sob 4 quaternos de soldados. Você faz a conta de 4 quaternos, totalizam 16 homens dentro do cárcere e fora. Irmão, eu não estou pregando aos senhores, à mocidade, sobre um homem que era ameaça para a sociedade. Eu não falo para os senhores sobre um político corrupto, mentiroso. Não, eu não estou falando para os senhores de um pedófilo. Eu não estou pregando aos senhores sobre um traficante de drogas. Eu não estou falando sobre um assassino em série. Eu estou falando sim sobre um cidadão do reino que se tornou ameaça para o inferno pelo peso da mensagem que pregava. Sim, você que entrou aqui atravessando desertos, enfrentando dificuldades deste tempo. Talvez você que é jovem, adolescente, está me ouvindo aqui neste culto, ou simplesmente dentro da sua casa, dizendo: eu estou sofrendo, Amanda, retaliações dentro das minhas faculdades, eu estou sendo hostilizada dentro do meu colégio. É verdade, a guerra atualmente é no campo ideológico. Eles estão combatendo, me chamando de quadrão,
quadrado, me chamando de retrógrado. Olha, Amanda, eles me chamaram para ir pular o bloquinho de carnaval, mas eu disse que passaria todos esses dias na casa do meu pai, levantando as minhas mãos e adorando o amado da minha alma. Se eu fosse você, mesmo te chamando de quadrado, mesmo te chamando de velho, mesmo te chamando de antigo, mesmo te chamando de retrógrado, eu não ficaria triste, eu não choraria, eu colocaria um sorriso no rosto. Escute, 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 escute. Se está dando alguma coisa errada aqui embaixo, é motivo de celebração, é sinal de que o Rei da Glória muito provavelmente está satisfeito com o teu serviço. Tu tem como provar? Eu não só tenho como eu vou. Jesus disse aos seus: o mundo vos odeia, mas sabeis que antes de odiar vocês, Ele odiou a mim. Peraí, Ele odeia vocês porque vocês estão aqui, mas não são daqui. Ele odeia vocês porque vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Vocês são meus. Pega na mão de outro jovem cheio do Espírito Santo. Pega, sacode, pega, sacode. Fala, seca a lágrima do rosto. Se te deixarem para escanteio, não fica chateado. É sinal de que você tem a marca. Aleluia! Aleluia! Tudo isso por quê? Porque Pedro não parou de pregar. Aquele que morreu, ao terceiro dia ressuscitou para livrar vocês da condenação vindoura. Atos capítulo 2, Atos 2, versículo de número 36. Ele pregou diante dos homens na manifestação do Espírito, no cumprimento da promessa. Esteja, pois, absolutamente certa toda a casa de Israel, que o Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo acima de tudo e de todas as coisas. Então escuta, Jesus não foi levado ao vitupério para você se calar. Ele não carregou um patíbulo de 40 quilos pesado nas costas, com o corpo martirizado para você se calar. Ele não andou a via dolorosa para você se calar. Ele não foi pregado numa cruz, sofrendo asfixia pulmonar por horas para você se calar. Então levante a sua mão, mocidade. Levante, senhoras e senhores, diga aí, prega. Diga aí, prega. Você parou de falar de Jesus por causa de quê? Ah, mas é porque a teologia coach é mais atrativa. Fala Calvário. Diga aí, o que salva é a mensagem do Calvário. Fala, fala, fala. Eu sei que é muito bom pregar aquele da carro, aquele da casa. Aleluia, isso é maravilhoso. Abre muita agenda, abre muita porta. Mas a mensagem que salva é a mensagem do Calvário. A mensagem que transforma é a mensagem do Calvário. A mensagem que liberta é a mensagem do Calvário. A mensagem que regenera é a mensagem do Calvário. A mensagem que salva o pecador é do Calvário. Que levanta, Calvário. Transforma, Calvário. Edifica. Se eu amo a mensagem da cruz, morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha, dê por uma coroa. O sistema olhou e disse: vamos roubar a mensagem da cruz dos púlpitos da igreja brasileira. O sistema disse: vamos
parar de pregar. Essa mensagem é muito antiga. Pregar sobre o inferno agora é retrógrado na mente dos homens. Pregar sobre o inferno agora não abre mais portas. Mas eu vim falar a quem me ouve esta noite, a quem me ouve dentro de casa: a mensagem da cruz voltará para os púlpitos da igreja brasileira. Por uma coroa trocar. Se eu amo, vai. Resgata, Senhor, resgata. Até morrer. Diga. Eu também. Diga aí. Não pode apagar a história escrita no Calvário. Com o sangue do nosso Cristo, não podem invalidar a mensagem. Por isso Herodes disse: vamos prender. No 7º dia faremos com Pedro a mesma coisa que fizemos com Tiago. Mas não conseguiu, porque Pedro tinha uma história. Aleluia. Vamos lá, gente. No capítulo 1, Jesus disse: fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de pó, e serão as minhas testemunhas. No capítulo 2, Pedro testemunhou na manifestação e do cumprimento da promessa do Espírito Santo. Pregou 3.000 almas. No capítulo 3, ele olhou para o paralítico da Porta Formosa e disse: olhe para nós, não temos prata nem ouro, mas aquilo que tenho te dou, em nome de Jesus levanta. Aquele homem saltou. Em Atos capítulo 4, versículo 4, ele tornou a pregar a mesma mensagem, Calvário. E a igreja se multiplicou, saltou de 3 para quase 5.000. Em Atos capítulo de número 8, o eunuco foi salvo pelo poder da mensagem da cruz. Em Atos capítulo de número 9, olhamos e percebemos um homem chamado Saulo de Tarso confrontado pelo próprio Cristo. Em Atos capítulo 10, Pedro pregou a mensagem de salvação a Cornélio. Em 11, ele estava como líder da igreja no grande avivamento de Antioquia da Síria. Então eu posso falar a você que me ouve esta noite que a raiva de Herodes sobre Pedro não tinha a ver com o que ele comia, não tinha a ver com o que ele vestia, não tinha a ver com o que ele calçava, mas estava no peso da história que ele carregava. Estava no peso da mensagem que ele pregava. Levante a sua Bíblia agora. Levante a sua Bíblia agora. Levante agora com a mesma intensidade que você levantou. Se tu tem intimidade com esse crente lotado do Espírito Santo, dá no ombro dele. Fala, pregue a palavra. Diga, pregue a palavra. Fala, pregue a palavra. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou pregar de novo a maior declaração de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Manifesta se você tem. Manifesta se você tem. Manifesta. Aleluia, aleluia. Aleluia.
Diga aí. Diga, diga, diga. É para você nunca mais esquecer. Nunca mais. Pregue o Calvário. Pregue que Ele salva. Pregue que Ele ama. Herodes até quis matar. Por que não matou Amanda? A lógica do texto diz: estava acontecendo em Jerusalém a festa do pão sem fermento. Pela cultura judaica ligada à Páscoa, então não podia haver nenhum tipo de julgamento e nem execução em um período festivo. A lógica do texto. Mas quando a gente olha para Mateus capítulo 16, a gente entende que o que proibiu Herodes de fazer aquilo que queria foi o peso de uma palavra. Em Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, alguns dos demais profetas. Então, só mudando a direção, mas com sentido na mesma pergunta, ele direcionou aos discípulos e fez: e vocês? Quem eu sou para vocês? O que eu sou para vocês? Eu não quero a resposta daquilo que vocês ouviram lá fora. Eu quero a resposta da autenticidade dos vossos corações. Quem eu sou? Quem eu sou? Olha para mim. Olhe para mim. João, silêncio. Tiago maior, silêncio. Tiago menor, silêncio. Levi, silêncio. Bartolomeu, silêncio. De repente, eita, levante a mão. Aquele crente problemático, oscilante, vacilante, falava quando o cérebro ainda estava em ponto morto, levantou-se do meio do colégio apostólico, olhou para a face do nosso Cristo e disse: tu não és Elias, tu não és João Batista, não és Jeremias, nem nenhum dos profetas, tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus. Filho de Deus. Jesus disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a tua carne nem o teu sangue quem te revelara, foi o meu Pai. Em outras traduções está: foi o meu Espírito quem te revelara. Então te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ou contra. Olhe para mim. Pedro é chamado de Petros. Petros, fragmentos de um rochedo. E Jesus fala que sobre a pedra, rocha de fundição, rocha inabalável. A rocha inabalável não era Pedro. Pedro era o fragmento da rocha inabalável. Então olhe para cá. Ô Pedrão, tu és apenas um fragmento de mim, porque a base que vai segurar tudo no fim será eu. Eu gosto também do trocadilho. Por que ele é chamado de Petros, de fragmentos? Porque Simão já está acostumado, erra muito, vacila muito, mas quando é chamado de Pedro ou de Petros, recebe sobre os ombros a responsabilidade. Mas espera aí, ele é muito vacilante, ele oscila demais. Um dia ama, no outro odeia, um dia abraça, no outro afasta-se de abraçar. Era Jesus olhando para ele e dizendo: te chamo hoje daquilo que eu sei que tu será em mim amanhã, forte, constante, crente, decidido. Vamos para o futuro.
para aquilo que aconteceria posteriormente na inauguração da igreja primitiva. Enquanto eu for, a paz que dará sustentabilidade àquilo que confiarei nas mãos de vocês, as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua vida, sobre a igreja do Senhor. Por isso tudo contribuiu para que desse errado, mas você veio para esse culto. Você talvez não iria chegar aqui hoje, mas você veio. Por causa de você? Não. Pela sua capacidade de ser resiliente com os problemas? Não. Por causa da palavra, por causa da pedra. Prova para mim, prova. Jesus disse: aqueles que escutam e não guardam, eu os tenho por insensatos, que construindo a casa sobre areia, aí desce as chuvas, corre-se os ventos, corre-se os rios, sopram-se os ventos, e a casa cai. Mas aqueles que escutam e guardam, eu os tenho por sábios, que construindo a casa sobre desce as chuvas, correm-se os rios, sopram-se os ventos, entra a pandemia, a economia cai, enfermidade bate na porta, desemprego bate na porta, enfrenta todo luto, mas a casa continua. Olha onde ela está agora. Olha onde ela está hoje. Bata no peito, diga: minha vida está debaixo de uma palavra. Capítulo 12, olhe para mim. Capítulo 12, versículo por número 5, está escrito que Pedro estava preso, porém, todavia, entretanto, a igreja fazia o quê? Fazia o quê? Orava incessante. Repita mais forte: incessantemente. Olhemos para Atos capítulo 2 e perceberemos Lucas narrando que eles estavam reunidos apenas orando. Olhemos para Atos capítulo 4, versículo 31. Leremos Lucas narrando que eles oravam e abalavam-se os alicerces de onde estavam, porque todos foram cheios do Espírito Santo. Mas no capítulo 12, versículo 5, o pastor da igreja está preso. Ela não tem condições de pagar a fiança, não tem voz ativa na política para fazê-lo sair sob argumento. Então vai fazer o quê? Se aqui dá tudo errado, ela vem para aqui, vai orar incessantemente. E eu posso afirmar aos senhores que ela estava vivendo em um nível incomum de oração. Levante a mão para receber, porque isto é profético. Deus é tão sábio que em sua sabedoria, às vezes, Ele é capaz de levar um Pedro à prisão só para movimentar uma igreja em oração. Eu gosto da palavra incessante, assíduo, frequente, permanente, contínuo, ininterrupto e incansável. Vamos repetir aquilo que Paulo declarou em 1 Coríntios no capítulo 15, nos versículos 57 e 58. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes na obra do ser, sabendo que no ser o vosso trabalho não é. Agora olhe para alguém e diga: prossiga. Debaixo de provação, prossiga. Com o sistema oprimindo, prossiga. Sendo hostilizado, prossiga. Deixado de lado, prossiga. Aprisionado, prossiga. Incessante, constante, decidido, firme. Posso falar uma coisa aos senhores? O problema não foi forte o suficiente para desestabilizar a igreja. Ela foi inteligente, usando o problema como combustível para continuar orando.
Aproveita para levantar do seu lugar. Levante as suas mãos, que eu vou liberar uma palavra. Ainda dá tempo de subirmos o nível. E eu quero acreditar que nesta noite você sairá daqui inflamado, inflamada pelo poder desta palavra, mais apaixonado pela cruz, mais apaixonado por Jesus. Enquanto o mundo zomba da nossa cara, nós estamos aqui firmes, constantes, inabaláveis na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, crendo que muito em breve, aleluia, muito em breve, muito em breve, seremos levados pelo Espírito para o encontro com o noivo nas nuvens. Eu quero orar esta noite. Eu tenho tempo ainda, posso, aleluia. Olhe para mim aqui, bem na pupila dos meus olhos. Está vendo? Você não vai sair daqui da mesma forma que entrou. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Eu quero fazer um apelo esta noite para você que me ouviu, que participou deste culto, que recebeu esta palavra, mas que veio aqui a convite de alguém. Talvez esteja afastado dos caminhos do Senhor, talvez ainda não o conheça, mas hoje decidiu, convencido pelo Espírito Santo, a entregar a sua vida a Cristo. Porque eu acredito que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la. Então eu quero orar por você que está ao alcance da minha voz e que está cansado de viver esta vida de falsas alegrias, de momentos. Jesus quer aquecer a tua alma, alegrar o teu coração e libertar você das prisões, dos julgos, das cadeias do pecado. O que eu preciso fazer, Amanda? Levantar a sua mão agora. Se existe alguém afastado, levante a mão. Eu quero voltar para Jesus, Amanda. Eu quero entregar a minha vida ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Levante a sua mão aí onde você estiver. Faz melhor. Se você é um jovem cristão cheio de Deus e está sentado ao lado de um outro jovem que veio a convite seu, traga esse jovem aqui. Olhe por ele aí agora e diga: vamos lá. Jesus quer fazer na sua vida aquilo que tem feito na minha. Jesus quer salvar, e através de você salvar a tua família, salvar os teus amigos. Sai do seu lugar nesta noite. Existe alguém? Eu me recuso a sair deste lugar acreditando que não tenha. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Pai, estou aqui. Oh, olha para mim. Cante aí. Por mais de ti, presente.
te conduzirei ao meu altar. Cante ali. Cante para alguém que está necessitado aí do seu lado, que está preso, não consegue vir.